Gênesis capítulo 5, versículo de número 21 e o versículo de número 27. Dois versículos para nossa reflexão. Gênesis 5, 21 e o 27. Podem colocar também no telão, que aqueles que talvez estejam visitando a gente e não tenham uma Bíblia, possam acompanhar Gênesis capítulo 5, versículo 21 e versículo 27. E Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém, ou Metuselá, em algumas versões, ou Metusalém. 27. E todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Podeis assentar. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Queridos, eu espero que essa breve reflexão venha nos trazer conscientização da nossa vida diante de Deus, nesse tempo em que nós estamos vivendo. Eu quero trazer um título para a reflexão de hoje, e o título para essa reflexão é Memento Mori. Talvez você não entendeu nada, depois no final a gente conclui. Memento Mori. O livro de Gênesis é um dos 5 livros do Pentateuco, é o primeiro, é a porta de entrada dos 5 livros escritos por Moisés, e acredita-se que Moisés recebeu de Deus a visão da obra da criação, de tal forma que ela continua, depois de milhares e milhares de anos, sendo lida, pregada e acreditada, sendo a criação confirmada pela própria ciência. O livro de Gênesis, tem muita gente que lê o livro de Gênesis, como o nosso pastor prega aqui de vez em quando, lê a Bíblia com um teor de novelesco. Mesmo tendo a Bíblia livros poéticos, eles não são novelescos. A poesia escrita é uma forma de fazer com que as pessoas entendam a voz de Deus. O livro de Gênesis, ele é completo. Ele tem revelações tremendas da obra da criação. E embora seja um livro histórico, parece também ter um teor de poesia, quando você parte para a obra da criação e quando Deus planta no Oriente o jardim no Éden. Tem assim coisas bonitas que parecem muito com uma arte poética. Quando deixamos de ler Gênesis com um teor novelesco, nós precisamos entender que existem textos de Gênesis que de um versículo para outro leva milhares e milhares e milhares de anos. Aliás, entre uma linha e outra de um versículo em Gênesis, existe milhares e milhares de anos. É um livro que não pode ser interpretado do nosso jeito, da nossa maneira de pensar, ou pela poesia. É mais ou menos assim, não é uma brincadeira, é uma forma de tentar explicar. Eu costumo dizer que tem muita gente que lê o livro de Gênesis e quando chega na história da criação, parece que Deus criou Adão na quinta-feira, aí na sexta à tarde Deus dá uma boa anestesia em Adão e cria Eva, apresenta Adão, faz o casamento no sábado, no domingo eles entram em lua de mel e na segunda de manhã eles caem em tentação. Parece que quando você lê Gênesis, parece que dá essa ideia. Deus criou o homem quinta, sexta criou a mulher, sábado fez o casamento,
domingo foi as núpcias e segunda já caíram. Não, existem milhares e milhares de anos nessa história. Mas vamos lá. Eu quero trazer nesta oportunidade, dentro deste texto lido, duas árvores. Uma que morreu e uma árvore que continua viva até hoje. Só um entendeu. Tem duas árvores entre o capítulo 4 e o capítulo 5, pastor Jones. Uma árvore morreu e não deixou descendência. A outra árvore viveu, produziu frutos, sementes e está viva até hoje. Vamos lá então. Antes de falar dos dois versículos que nós lemos, e aqui nesses dois versículos eu quero deixar bem claro, você pode anotar algumas coisas. O personagem central da pregação hoje é Jesus Cristo, tá? Alguns entenderam. O personagem principal da reflexão é Jesus Cristo. Mas em Homem Terreno eu quero focar na história de Matusalém. Mas pois bem, me dá aqui na tela o capítulo 4 de Gênesis, por favor. No capítulo 4 de Gênesis, quem gosta aqui de genealogia? Levanta a mão, quem gosta de genealogia? Pouca gente, né? Mas tem muita gente hoje que está escrevendo a sua própria árvore genealógica. Conheço muitas pessoas que já me entraram em contato. Pastor, nos dá uma noção de como escrever uma árvore genealógica e tal. Tem muita gente gostando, aprendendo sobre genealogia. Mas vamos lá. Gênesis capítulo 4. Coloca aqui, por favor. Esse capítulo 4 começa a Bíblia a trazer uma árvore gigante, que as suas raízes começam em Adão. Não podia começar em outro, começa em Adão. E a partir de Adão, nasce, portanto, Caim. Versículo de número 5, ou melhor, versículo de número 8. Caim com seus problemas, Caim com seu coração rancoroso, comete um assassinato, assassina o seu próprio irmão. Note que é nesse capítulo, no capítulo 4, eu vou chamar a sua atenção para o versículo de número 17, por favor, aí na sua Bíblia, não apareceu aqui ainda no telão, Gênesis 4, 17. A Bíblia diz que Caim teve um filho e chamou o seu nome de Enoque. Obrigado. Chamou o seu nome de Enoque. Colocou o nome de uma cidade, o nome do seu filho, Enoque. Ok. Nesse mesmo versículo, ou seguinte, Enoque teve um filho por nome Metusael, parecido com o nome de Matusalém. E esse Matusael teve um filho por nome de Lameque. Presta atenção. Adão, repita comigo. Adão, Caim, Metusael, depois de Caim, Enoque, né? Adão, Enoque, Matusael e Lameque. Ok. Estava ali se construindo uma árvore genealógica, quando de repente Caim comete o assassinato. Agora volta os teus olhos e me dá aqui no telão o versículo de número 23, por favor. Esse Lameque, que era filho de Matusael, neto do Enoque, que era filho de Caim, cometeu dois assassinatos. O capítulo 4 dessa árvore genealógica, ela começa com o assassinato de Abel. E no final, no versículo 24, mais dois assassinatos. No versículo 26, a Bíblia diz que Adão teve mais um filho.
e deu o nome de Enos. Melhor, deu o nome de Sete. E quando aquele menino nasceu, Adão disse assim: o Senhor nos deu um filho no lugar de Abel, que morreu no capítulo 4. E Abel teve um filho por nome de Enos, e a partir de Enos passou-se a invocar ao Senhor. Encerrou o parágrafo, pastorzinho. Ao encerrar o parágrafo, Moisés começa o capítulo 5 contando o início da criação. Dá uma olhada na sua Bíblia se não é. Me dá o capítulo 5, versículo 1, por favor, na tela. E diz: este é o livro das gerações de Adão. Ué, de novo. E aí diz: no dia que Deus criou o homem, semelhança de Deus o fez. E vamos lá para o versículo 4, por favor. E os dias de Adão, melhor, versículo 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua própria imagem e semelhança. Aqui começa uma outra árvore genealógica. O parágrafo terminou com 3 assassinatos. Começa aqui agora uma nova história a partir de Adão. O bojo da história de novo é Adão. A raiz dessa árvore é Adão. Depois de Adão, seu filho Sete. Depois de Sete, o seu filho Sete, que substituiu Abel. E agora o neto de Adão, que é Enos. E aí prossegue. E de Enos veio filhos e filhas. E veio Malael. E Malael gerou a Enoque, aquele que andou com Deus. Essa geração aqui foi antes do dilúvio, tá? Antes do dilúvio, para você entender. O que é que acontece? Enoque, por sua vez, aos 65 anos, gerou esse homem chamado Metusalém ou Matusalém. E esse homem viveu 969 anos. Mas a última frase do versículo diz: e morreu. Pois bem, eu quero que você entenda que foi a partir daí que começou a invocar a Deus, a partir de Sete, Enos, que a terra passou a novamente buscar ao Senhor. Mas como, pastor, que essa primeira árvore morreu? Enos, Sete, Enoque, Matusalém, e Matusalém gerou Noé. Noé, ao nascer, a expectativa da humanidade foi: esse homem vai nos trazer refrigério. Noé entra numa arca, com a sua casa, com a sua família, escapa do dilúvio. E tudo começa a partir de que era filho, que era da descendência de Sete, que era da descendência de Matusalém. Toda a humanidade, descendente da primeira árvore, morreu no dilúvio. A árvore genealógica de Caim não ultrapassou as águas do dilúvio. Eu não entendi, pastor, onde o senhor quer chegar. Foi a partir disso aqui que Deus conservou com vida a humanidade, para dela nascer o Messias, Jesus, o Salvador da humanidade. Portanto, Gênesis é o bojo da história da humanidade. A primeira árvore não escapou, seus frutos morreram e não deixou semente. Mas essa segunda árvore, ela produziu a semente. E essa semente, ela chegou até nós nos dias de hoje. Pois bem, qual é a biografia desse homem, de Matusalém, pastor? Pouco sabemos. Seu nome quer dizer homem de coragem, homem
que lutava, homem de dardo, que manejava lança, homem que viveu muito tempo, conhecido o homem que mais viveu na história. A geração antediluviana tinha uma vida espetacular e viviam muitos anos. Mas aqui eu começo a te dizer que o final do versículo que nós lemos, o 27, é o que aconteceu após o pecado, e acontece e acontecerá até o último dia, o dia final. A história de Matusalém começa e termina mesmo aos 969 anos. Noé teve a oportunidade de viver 950, me parece, 930. E aí segue, portanto, a história da humanidade. E viveu Matusalém 969 anos. Eu não quero trazer uma mensagem, uma reflexão que vai trazer tristeza a você. Eu nunca preguei sobre esse assunto. Esse ano eu completo, pela misericórdia de Deus, 40 anos de ministério. Nunca preguei sobre isso. Tentei fugir desse assunto e não consegui. E não é fácil falar sobre ele. E viveu Matusalém 969 anos, e a parte final do versículo termina dizendo: e morreu. Vocês conhecem uma célebre frase do mundo da filosofia que diz assim: quem somos, de onde viemos e para onde iremos? É uma pergunta que a maioria dos estudiosos não conseguem responder. Aliás, até quando a vida começa, existem discussões. Uma parte da ciência acredita que a vida começa na concepção. No momento que o espermatozoide e o óvulo se encontram, começa a vida. Existe uma ala da ciência que acredita que é quando o embrião consegue penetrar no útero materno. Existe uma terceira linha de raciocínio que acredita que é quando o cérebro começa as suas primeiras funções. Existe uma outra linha que acredita que é quando o embrião, o feto começa a ter vida própria e se alimentar pelo cordão umbilical. E existe uma outra linha que acredita que a vida começa após o parto. Isso é o que pensam muitos filósofos e estudiosos. E quando a vida termina, todos eles concordam em uma só voz: na morte. Mas para nós, Igreja de Cristo, na morte começa uma nova vida, uma vida em Jesus Cristo, uma vida eterna, uma vida para sempre, uma vida que não terá fim, porque Jesus Cristo nos garante a vida eterna. Todos eles concordam, mas a Bíblia não. Aqui eu quero trazer agora o tema. Lembre que o título foi Memento Mori. No final eu te explico. Mas um tema para essa reflexão, eu quero dizer: Jesus, esperança da vida eterna. Alguns entenderam? Jesus, esperança da vida eterna. Amém. Romanos 3:23, me dá na tela, por favor. E todos lerão e compreenderão o que aconteceu com a humanidade após o pecado do mundo, após a queda de Adão. Após o homem fracassar naquilo que Deus havia lhe pedido, aquilo que Deus havia lhe solicitado, aquilo que Deus havia colocado como padrão de vida. E a Bíblia vai dizer em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Presta atenção, porque alguns pecaram. Não dá para ver direito daqui, dá? Quem? Todos pecaram. Quando a Bíblia diz todos pecaram, está se referindo à humanidade desde a primeira queda até o dia final.
O pecado é como um vírus violento que atingiu a humanidade desde a sua gênese. Davi disse: em pecado me concebeu a minha mãe, ou seja, quando eu fui gerado no ventre de minha mãe, ela era pecadora. Todos pecaram. O pecado não escolhe a quem atingir. O pecado não escolhe classe social, cor, parâmetro de vida, padrão de vida, nação. O pecado não tem escala, pecadinho, pecado, pecadinho e pecadão. O pecado é como um vírus que saiu alastrando por toda a humanidade. E o apóstolo Paulo diz que além de pecar, toda a humanidade ficou desprotegida, destituída, deserdada da glória de Deus. O pecado, ele trouxe separação do homem com o próprio homem, inimizades, porfias, iras, pelejas. O pecado trouxe inimizade entre o homem e Deus, e Jeremias deixa isso bem claro no capítulo 59. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido surdo para não poder ouvir. Mas os vossos pecados fazem divisões entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Todo o mundo foi atingido pela avalanche do pecado. Ficaram deserdadas de Deus. Romanos 6, versículo 23. Aleluia. O pecado não escolhe a quem atingir. E a Bíblia também vai nos dizer que o pecado trouxe uma consequência chamada morte. O salário do pecado é a morte. Olha o que nós lemos do homem que viveu 969 anos. Final das contas, morreu. Assim como o pecado atingiu toda a humanidade, assim também o salário do pecado atingiu toda a humanidade. A morte. E a morte, ela não passou a escolher famílias, classe social, nações, povos, ou dizer assim, tal nação nós não vamos atingir, nós vamos atingir tal nação. Não, veio para todos, e ela trouxe separação terrível de dor, espanto, pranto. Olha, desde quando a humanidade é gente, desde que gente é gente, a humanidade é humanidade. Ninguém se conforma com a partida do seu ente querido. Todos aqui, de um modo geral, já tiveram perdas tremendas, de pai, de mãe, de filhos, de irmãos, de avós. Foram dizimados pelo salário cruel do pecado. Foram dizimados pela tragédia que o próprio homem causou ao pecar. E os homens estão cumprindo uma ordem. Me dá Hebreus, por favor. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Há uma ordem para que a humanidade deixe essa vida aqui. Há uma ordem para que a humanidade volte para casa, porque a morte, por conta do pecado, atingiu essa humanidade. Eu quero deixar bem claro, essa reflexão não é para te trazer medo, pânico, pavor. Ao contrário, vai te trazer alegria, muita alegria. A palavra de Deus diz que aos homens, Hebreus capítulo 9, versículo 27, estão ordenados a morrerem uma vez. Tá, mas a Bíblia segue dizendo, vindo depois disso o juízo. Então não acabou. Ele vai se encontrar sim com o Criador. Ele vai se encontrar sim com a vida. Ele vai encontrar com aquele que lhe deu o fôlego de vida. Como diz as Escrituras, o corpo tombará a terra, o pó voltará à terra, mas o espírito voltará a Deus. E como os homens estão ordenados morrerem uma só vez,
Vindo depois disso uma vida, vindo depois disso uma apresentação, juízo. Vocês lembram daquela história, daquela parábola narrada por Lucas, capítulo 12 de Lucas, versículo 20. Um grande empresário do agronegócio, um fazendeiro, ele planejou, ampliou as suas tendas, os seus celeiros, ele ampliou a sua plantação, e quando ele viu a plantação equilibrada, ele disse: agora eu vou ter recursos para o fim da minha vida, eu vou me aposentar, agora eu não vou me preocupar mais com aquilo, com tanto trabalho, porque eu vou ter para o resto da minha vida. Eu preguei sobre isso aqui um dia desse. O título dessa mensagem é Um Fazendeiro Pobre. Está no CSF Play da igreja. Dá uma olhadinha depois. O rico foi convidado quando ele pensava tudo isso. O texto bíblico diz: e naquela noite o Senhor disse para ele: homem, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Ninguém, todos são convidados um dia a partir. Quanto de nossos irmãos que nós convivemos, conversamos, quando dias depois você recebe a notícia: ele foi, ela se foi. Eu não quero te assustar não, calma. Eu tenho uma palavra da parte de Deus que vai te trazer alegria, que vai te trazer paz, que vai te trazer felicidade na sua alma. Ei, mas entre o ano 1 e o ano 5 da nossa era, pastor Manassés, nasceu um menino. Esse menino cresceu, viveu, foi maravilhoso, foi conselheiro, foi Deus forte, foi Pai da eternidade, foi Príncipe da paz. O nome dele é Jesus. Ele veio com a missão de libertar, quebrar os aguilhões. Ele veio com a missão de libertar os oprimidos. Ele veio com a missão de salvar a humanidade. Ele veio com a missão de dar vida eterna. Ei, mas ele também, eu não ouvi, mas ele também, os discípulos ficaram tristes. Parece que a história do Cristo acabaria ali. Parece que a história de um homem que curava, parece que a história de um homem que amava as pessoas, parece que a história de um homem que alimentava multidões, parece que a história daquele homem que ressuscitou mortos, aquele homem que acalmou a tempestade no lago de Genezaré, parece que acabou naquela sexta-feira. Parece que a história da humanidade não teria mais jeito. Os discípulos fugiram, se trancaram, se esconderam, ficaram com medo. Tudo se tornou escuro novamente. E eu acredito que alguns disseram: a minha esperança acabou, a minha esperança morreu. No entanto, ele não morreu por conta dos seus pecados, porque ele veio sem pecado, mas ele olhou para você, ele olhou para você, ele olhou para você. Diz para o seu irmão: Jesus olhou para você, Jesus olhou para você. Ei, e a humanidade, pode dar glória, a humanidade que agora estava condenada à morte, aqueles que conviveram com eles. Lembra a história dos dois discípulos no caminho de Emaús, irmão Adilson? Dois discípulos voltavam para Emaús no domingo pela manhã, tão tristes, chateados, conversavam entre si,
E a fala deles era: nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas já é o terceiro dia que isso aconteceu e até agora nada. É bem verdade, algumas mulheres disseram que viram ele vivo, porque pela manhã cedo Jesus se apresentou vivo para algumas mulheres. Pois bem, e Jesus, ao terceiro dia, naquele domingo de manhã, ressuscita e aparece às mulheres e diz: diga aos discípulos que vão para Galiléia, eu vou encontrar com eles. E quando ele chega onde os discípulos estavam, ele dá um brado de paz seja convosco. Alguns se assustaram, pensaram não ser o mestre, mas era o mestre. Jesus havia ressuscitado e a morte não o venceu. A morte não o venceu. Quase que o texto que eu tinha preparado foi o que o senhor leu no início de 1 Coríntios 15: onde está, ó morte, a tua vitória? Ele ressuscitou. E Jesus veio trazer o maior de todos os favores à humanidade: a graça. O que é graça? Favor que eu não mereço, favor imerecido. Deixa eu contar uma história rapidinha para você entender o que é graça. Certo professor, quem é professor aqui? Professora? Professores, pode levantar a mão bem alto. Certo professor lecionava em um bairro muito carente de uma cidade, e ele percebeu que o professor é bem psicólogo, né? Bem didático. Percebeu que uma criança assentava isolada de todo mundo, com um sapato furado, roupa rasgada, maltrapilho, quase que maltrapilho. E o professor viu dia após dia aquela criança do mesmo jeito. E no final de semana ele foi até a loja, comprou brinquedo, comprou um sapato novo, camisas, sandálias, shorts, e foi na comunidade, na casa do pai daquela criança, para presenteá-lo. Quando ele entra na comunidade, ele recebe uma pedrada na cabeça e cai sangrando. Um monte de garotos corre, pega as sacolas e vai-se embora. Ele vai no posto, faz um curativo, volta para a loja, compra de novo sapato, sandálias, bermudas, shorts, calça, camisa, brinquedos, e vai até a comunidade. E chega na porta da casa daquele menino, e o pai sai na frente da casa. Presta atenção, imagina a cara do pai para receber aquele professor, porque tinha sido aquele menino que atingiu a pedrada nele. Imagina a cara do pai: professor, me perdoa, me desculpa, foi meu filho que jogou a pedra e acertou em você. E aquele professor diz: não, eu vim trazer presentes para ele. Não, professor, ele não merece. E o professor diz: mas ele precisa. Eu sou aquele menino que acertou as pedradas nos princípios e valores do eterno Deus, mas que mesmo assim ele enviou Jesus para trazer presentes: o presente da salvação, o presente do perdão, o presente da graça, o presente da vida, o presente da esperança, aleluia, a regeneração, a reconciliação, a vida eterna.
E quando Jesus ressuscita, aquela velha caderneta de anotação que ia para a eternidade comigo e contigo, não procure no seu armário que você não vai encontrar. Não procure nos seus arquivos que não tem mais nada anotado aí. Entenda isso. Suas dívidas foram rasgadas na cruz. Seus pecados foram perdoados na cruz. Ei, para de ter medo de pecado, para de ter medo da eternidade. A cruz foi suficiente para perdoar, para salvar, para reconciliar. Basta crer que o único Salvador é Jesus. Basta crer que aquele que morreu e ressuscitou te dá a vida eterna. Ah, pastor, mas eu tenho medo da morte. Ele já ressuscitou para te dar vida, e vida com abundância, vida eterna. Fica de pé, por favor. Eu disse que ia ser uma breve reflexão. Lembra do título da reflexão? Memento Mori. Conta-se uma história. Está em vídeos, está em filmes e em livros, que por volta do século 17, alguns monges católicos se saudavam assim. Ao encontrar um com o outro, olhava para um e dizia, não dizia bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou shalom, não, memento mori, que significa pense bem, você vai morrer. E o outro respondia como, pastorzinho? Será que ele respondia com um bom dia, ou eu estou sabendo? Ou como era a resposta dele? O outro respondia carpe diem, que quer dizer, aproveite bem o dia. Memento quer dizer mente, pense, você vai morrer. E o outro respondia carpe diem, aproveite enquanto é dia, aproveite bem o seu dia. O que essa frase tem a ver com essa reflexão? Eu quero te dizer que todos, com exceção dos que ficarão para o arrebatamento, irão partir. Portanto, Ministério do Louvor, por favor, aproveite bem o dia de hoje para se confessar diante de Deus, para se arrepender, para receber Jesus como seu Salvador, para ser perdoado, para ser reconciliado, para ganhar os presentes que aquele menino ganhou mesmo sem merecer, um calçado novo, uma roupa nova, e a sua esperança estará viva, porque Cristo vive. Ei, e tem uma notícia melhor do que essa: Ele garantiu morada eterna, onde o pecado não vai mais entrar, onde a enfermidade não terá lugar, onde a morte não poderá acessar, porque Ele vive. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, e voltará para buscar a sua igreja.